O termo tragédia está associado a um gênero literário e artístico do mesmo nome. Trata-se do tipo de obra dramática, com ações fatais que causam espanto e compaixão. Os personagens de uma tragédia, inevitavelmente, deparam-se com diversas situações de vida, em eventos que os levam à fatalidade. A personagem principal da tragédia costuma terminar morta ou destruída moralmente. Porém, também existem as chamadas tragédias de sublimação, aonde a personagem consegue passar a herói, ao superar todas as adversidades, tendo um final feliz e de certa forma mais satisfatório. E então, hoje irei comentar de uma obra que eu especialmente acho que se encaixa muito bem nesse gênero comentado. E essa obra é Jujutsu Kaisen. E ao meu ver, Jujutsu se encaixa no primeiro tipo de tragédia já comentado no vídeo, aonde o decorrer da história e seu final acabam em fatalidade. Bom, pelo menos por enquanto, já que Jujutsu ainda é uma obra não finalizada e ainda está em produção. Relembrando, Jujutsu é uma tragédia onde o personagem principal da história costuma terminar morta ou destruída moralmente. Vemos isso acompanhando a trajetória do protagonista de Jujutsu, Itadori Yuji. Quando somos apresentados a ele no início da história, podemos ver que Itadori é uma pessoa muito altruísta, com objetivos puros e nobres. E ao acompanhar o decorrer da história, vemos o quanto esse personagem vai se perdendo. Para alguns, esse desandar das coisas não é muito notável no mangá, mas isso pode ser dado por conta da produção apressada, pois temos um capítulo semanalmente. Então alguns pontos podem ficar ofuscados no mangá, mas mesmo assim não deixa de estar presente na história. Mas em contrapartida, vemos que o anime brilha nessa parte. O anime eleva todo o sentimento de perda, desespero e incapacidade do Itadori. Itadori, ao decorrer da história, é desmotivado ou derrubado por algo. Esse algo, em grande parte das vezes, é Mahito, uma maldição criada do ódio entre os humanos. Mahito é uma ferramenta de uma força muito maior, que seria o próprio mundo dessa história. Mundo esse que faz com que as maldições amaldiçoem os humanos e feiticeiros. E em contrapartida, feiticeiros exorcizam maldições. Mahito é a peça dessa engrenagem, desse mundo e desse sistema. Mahito inconscientemente apenas cumpre seu papel na ordem natural das coisas. Mahito se foca em destruir a vida de Itadori, porque é assim que deve ser feito. Algo maior faz com que Itadori caia, mas em contrapartida, Itadori é a engrenagem para que Mahito morra, mas também Mahito é a engrenagem que acaba com Itadori aos poucos. De qualquer forma, ocorre uma briga, uma divergência de ideias, uma força que faz todos os embates acabarem em morte. E isso não se aplica apenas a Itadori. Vemos na obra que todo feiticeiro costuma ter um final trágico. Todos os feiticeiros estão fardados a agonizar em vida e morrer de uma forma abrupta. De certa forma, já está pré-definido que a vida de um feiticeiro vai ser dessa forma. E até aqueles feiticeiros que tentaram se desviar de seu caminho acabam como deveriam ter acabado. Não sei por que razão eu sofro tanto em minha vida. Geto originalmente era um feiticeiro que tinha o destino de morrer como todo feiticeiro, mas ao se espantar com esse sistema, ele muda de lado em busca de fazer uma revolução no mundo da feitiçaria, aonde ele pretendia criar um mundo sem feiticeiros, onde os humanos sem domínio da energia amaldiçoada deixariam de existir, e com isso, maldições também deixariam de ser criadas, e com tudo isso, o sistema que fazia feiticeiros sofrerem seria quebrado, e com todo esse plano miraculoso, sabemos que Geto acabou tendo um fim trágico. Ele era feiticeiro e morreu como um feiticeiro tem que morrer. E isso se repete com outro personagem, o Nanami, que após ver o horror desse sistema, acaba saindo da escola de feiticeiros Jujutsu e vira um assalariado normal. Mas acaba voltando a atuar como feiticeiro e morre antes de cumprir seu objetivo. Os feiticeiros sempre vão perder, isso sempre acontece. E talvez isso nunca mude, pois atualmente na história estamos vendo a luta entre os feiticeiros Jujutsu contra Sukuna, o rei das maldições. E é nítido que eles estão em desvantagem. Mas e se por acaso os feiticeiros ganharem? Bom, vemos que ao nascer Gojo fez com que a balança do mundo fosse alterada. O lado dos feiticeiros estava em vantagem com Gojo. Mas dada isso, maldições mais fortes foram nascendo para que a balança entrasse em equilíbrio. Então e se o lado das maldições perder o seu mais forte, o seu rei? O que vai acontecer?
o lado dos feiticeiros estará em vantagem. Então, para que a balança do mundo entre em equilíbrio, vão nascer maldições para compensar a falta de Sukuna. Maldições talvez mais fortes que o próprio rei. Jujutsu é uma história trágica, que no fim algo trágico sempre acontece.